A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem caminhado? Eu estou bem, graças a Deus, e eu espero de coração que vocês também estejam. Eu recebi uma solicitação de áudio e eu achei bem interessante, porque é bem pertinente ao que a gente vive no deserto, principalmente nos primeiros meses. Só que, com o passar do tempo, algumas pessoas, elas continuam como se tivesse entrado no deserto recente. E não porque elas querem continuar sofrendo ou que elas querem, né, uma resposta, não é isso. Mas é pela urgência na restauração do casamento. Quando a gente casa, a gente não pensa que vai separar ou vai ficar um grande tempo, um grande espaço de tempo separado. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Quando a gente entra no deserto, a gente vê como isso é real. No meu primeiro deserto eu fiquei 4, 5 meses mais ou menos. Já no segundo eu fiquei 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses as pessoas reconstroem a vida. Eu acho impressionante, né? Isso no modo grosso de falar, porque no fundo a gente sabe que não é bem assim. Então, essa sugestão me fez refletir muito, né? Como uma coisa tão simples é essencial para a nossa restauração. A nossa amiga colocou assim, a Renata, ela sugeriu, né? Como a oração de urgência para a restauração do casamento, como muitos oram, né? Para que tenha uma urgência na restauração, porém, né? Por outro lado, tem a ausência da oração para a restauração pessoal. Olha só que interessante. Ela percebeu isso também. Quando a gente entra no deserto, a gente não quer saber de nada, a não ser a volta do cônjuge. A gente ora desesperadamente para o Senhor restaurar o nosso casamento. Num primeiro momento, quando a gente não conhece sobre a restauração, a gente fica um pouco perdida. Depois a gente vai descobrindo um leque, né? Você digita no Google divórcio, vem restauração de casamento. É impressionante. Antigamente eu digo assim, uns 6 anos atrás, 7 anos, uns 7, 8 anos, quando aconteceu a minha primeira separação, eu digitei no Google como separar, como enfrentar o divórcio, alguma coisa assim, e caiu coisas de restauração de casamento. Só que naquela época não tinha tantos materiais, eram muito textos, sabe? Eram alguns blogs, pouca coisa, não tinha muito. Hoje, se você vai para o YouTube, tem um vasto material que pode te ajudar, né? Pode te ajudar nessa caminhada, porque a gente sabe o quanto é difícil. Você não vê uma luz no fim do túnel. E quando alguém fala que é possível, nasce uma esperança. Porém, o que a gente faz? Nos primeiros meses, você ora para o esposo ou para a esposa voltar. Você ora a Deus para o Senhor restaurar o teu casamento. Só que poucos olham para si e pedem a restauração pessoal. Eu já falei aqui inúmeros áudios que se não acontecer a restauração pessoal, dificilmente haverá uma restauração de casamento. Justamente porque sem mudanças não há progresso. Muitas pessoas que estão no deserto estão porque no processo ali de convívio a dois houveram muitas falhas de ambas as partes. É óbvio que quem sai, quem abandona o lar, quem entrega ali o barco, erra mais, porque ele está abandonando ali um barco onde a pessoa deveria ajudar a controlá-lo numa tempestade. Enfim, nós precisamos entender que a restauração pessoal, ela é imprescindível, ela vem antes da restauração do casamento. E quando você jejua pedindo a restauração do casamento, ou quando você ora pedindo a restauração do casamento, você deve pedir também a sua restauração pessoal. Você deve pedir ajuda a Deus para que você consiga alcançar a sabedoria e a maturidade espiritual para enfrentar os problemas. Eu vejo muitas pessoas que entraram no deserto e que o Senhor trouxe o cônjuge de volta e
Um tempo depois, já estava no deserto novamente. Eu sou uma delas. O Senhor restaurou, trouxe, mas eu não consegui administrar todas as minhas frustrações, as minhas mágoas. E no meu segundo deserto, eu sabia porque eu estava entrando no deserto novamente. Muitas coisas eu não aceitava, eu não admitia. Na realidade, eu não queria que tivesse acontecido a separação. E eu não conseguia aceitar e descontava no meu marido as minhas frustrações diante de tudo que tinha acontecido. E vocês já sabem o que aconteceu, eu entrei novamente no deserto. Aí sim, eu fui encontrar Jesus frente a frente, porque não foi fácil. Esse segundo deserto, ele veio com outras situações, porque eu já tinha tido outra filha, estava com criança pequena, e aconteceram inúmeras situações difíceis que eu tive que aprender a lidar com elas. Deus quer o nosso sofrimento? Jamais. O Senhor não é aquele que fica lá em cima, no céu, olhando para... Não, vou mandar sofrimento. Não é assim, de forma alguma. Até porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor não é mau. O Senhor é bom. Só que muitas coisas que nós temos que aprender é por conta da nossa vivência aqui. Como humanos falhos, nós temos que aprender. E essa restauração, ela é essencial. Mas o que é uma restauração pessoal? É eu seguir os preceitos cristãos. Dentre todos eles, eu sempre digo que Gálatas 5 fala muito, reflete muito os nossos atos, né? Que nós temos que ter o equilíbrio em tudo que vamos fazer. Não é só na questão da restauração do casamento, é também na questão da profissional, na questão familiar, na questão pessoal, financeira. Muitos casais que entraram no deserto, que um está buscando a restauração, foi por conta de dívidas, né? Não conseguiram controlar não conseguiram fazer um controle financeiro e acabaram se endividando. Hoje muitas pessoas sofrem porque a dívida ficou uma boa parte para quem está lutando pela restauração do casamento. Então, além de ter que lutar pela restauração, tem que pagar conta. E não é fácil, a gente sabe. Porém, todos os nossos atos refletem o que viveremos no futuro. Eu sempre falo plantação e colheita. Eu acho que eu falo plantação e colheita em todos os áudios, porque eu creio muito nisso. Não importa o que aconteça, a plantação, ela é sim uma escolha sua, porém a colheita não. A colheita não é optativa, a colheita você vai plantar, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, se você plantar amor, é isso que você vai colher. Não tem como você plantar tempestade e colher amor, são coisas diferentes. São coisas que não têm relação entre si, a não ser o oposto. Mas é isso, pessoal, nós temos que cuidar primeiramente de nós, né? Como eu reagiria a uma determinada situação? Eu vejo muitas pessoas agindo por impulso. Se o marido fez uma coisa lá que não tem nada a ver com ela, mas ela se acha no direito de cobrar satisfação mesmo estando separado. Ou muitas vezes o marido que busca restauração, fica sabendo de alguma coisa que a mulher dele fez lá, quer tirar satisfação a todo custo. E não é o caso. Nós temos que saber lidar com as nossas emoções, nós temos que ter controle dos nossos atos, porque depois que uma pedra é atirada, não tem como voltar atrás. A gente pode pedir perdão, mas aquilo que a gente mandou para outra pessoa, aquilo uma hora ou outra vai voltar, tá? Uma hora ou outra vai voltar. Pensa assim que não são duas vias. A gente fala assim, são duas vias, o que vai e volta. Não, eu acho que é uma via só. A hora que você mandou, já tá voltando. Mandou, voltou. Então, pense nisso. Ao ficar só pedindo aquela restauração de urgência no desespero, peça a Deus, Senhor, o que eu posso melhorar nesse processo? O que eu posso fazer para não sofrer tanto? Como podem ser minhas atitudes diante das situações que muitas vezes me machucam, que doem? Então é isso que você vai pedir a Deus. E a cada dia você vai se fortalecer mais, e a cada dia você vai ficar
mais espiritual, mais forte, e você vai conseguir olhar com os olhos espirituais. Isso é muito bom. Quando a gente consegue e alcança isso, você vê que nem tudo é para o seu mal. Muitas coisas são para o seu bem. Só que a gente não entende, a gente acha que é tudo para nos prejudicar e não é. Se eu não tivesse passado pelo deserto, eu não seria quem sou hoje. Sou uma pessoa melhor, com falhas, sim. Porém, hoje eu consigo enxergar de uma maneira totalmente diferente do que eu enxergava. E é assim que a gente tem que fazer, a gente tem que prosseguir. Prossiga. Mas o meu esposo, a minha esposa está fazendo tudo para me machucar e eu tenho que agir o contrário? Tem que agir o contrário, sim, né? Para que você também vai querer machucar? Você vai machucar, você vai sair machucado, né? Quando a gente quer ferir o outro, a gente se fere muito mais. Então não precisa disso. A gente tem que aprender a viver a nossa vida buscando a Deus, esperando a restauração, vivendo e não vivendo em busca da restauração como muitas pessoas fazem, né? Buscando somente isso, esquecendo que tem uma vida toda aí pela frente e tem outras coisas para fazer. Não se reprima apenas pela busca da restauração do casamento. É urgente, o Senhor vai fazer no tempo dele. 3 de Eclesiastes, é no tempo dele, não é no nosso. Citei Gálatas 5, mas eu quero explanar aqui um pouco. Muitas pessoas, vocês depois leem todos, né, todos os versículos, mas assim, Gálatas 5 fala exatamente sobre os frutos do Espírito. E sem esses frutos, dificilmente nós avançaremos. Em Gálatas 5, 22, fala desses frutos, né? Na realidade diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade. São esses os frutos. Então nós temos que viver baseados nisso, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E por termos ele sempre, 24 horas por dia, nós temos a paz e nós temos que ter a paz, o equilíbrio de tudo. Então, ao invés de orar sempre pela urgência, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, restaura meu casamento, Senhor, eu estou passando por isso, ore para ter os frutos, né, que brotam o amor dentro de você, para que você tenha paciência, para que você tenha a fé necessária para alcançar o seu milagre. Eu digo isso, muitas pessoas falam assim: nossa, mas a pessoa que me abandonou e eu que tenho que lutar? Sim, você que quer a restauração do casamento, o outro não quer mais. E eu custei entender isso. Eu falo: nossa, mas só eu que tenho que sofrer. Por que ele não está sofrendo? Porque ele não quer mais o casamento. Quem quer é você. Para ele, o sofrimento é o casamento, né? O sofrimento dele era o casamento. Ele se libertou disso. E a gente parece que vive enclausurada, querendo a restauração do casamento, forçando o outro a querer se ele não quer. Nós não temos que forçá-la, nós temos que orar a Deus para que o Senhor, com o seu milagre, coloque amor, coloque a compreensão, liberte, traga a pessoa limpa, porque se não trouxer dessa forma, você vai sofrer mais. Muitas vezes a volta sim, é um milagre sim, porque é o Senhor que trouxe, porém não acontece a restauração do casamento, porque muitas vezes, na maioria delas, os dois não estão preparados, os dois. Mas eu orei, eu busquei tanto, mas será que você estava preparado? Porque na primeira discussão já aconteceu tudo de novo. E a pessoa fala: nossa, eu voltei para viver isso? Não quero isso. Gente, eu falo isso porque eu acompanho muitos casais, né? Eu acompanho a vida e eu sei o que eu estou dizendo. Muitas pessoas dizem que mudou, mas não mudou, porque não teve uma restauração pessoal. Ela buscou somente a volta do esposo, a volta da esposa, né? E a restauração do casamento, ela é além disso. Ela restaura pessoas, restaura vidas, restaura famílias. Você tem que ser exemplo ao seu redor. O que eu vou fazer para ajudar quem está ao meu redor? Como é que você é espelho? Se você não for espelho, você não vai conseguir transmitir o que realmente você precisa depois de ter passado por um longo deserto, né? Eu sempre digo, não é porque eu passei, mas para quê? Hoje eu entendo para que eu passei para que hoje eu estivesse aqui, falando para vocês que sim, tem solução. Eu passei para que hoje a minha família cantasse o hino da vitória.
Eu tive que passar por isso sim. No momento eu não entendi, eu me revoltei sim, mas depois que eu compreendi que lá na frente eu saberia e que sim, que eu alcançaria a vitória, meu coração descansou, porque a minha confiança estava em Deus. Está até hoje. Então, hoje eu quero deixar esse recado para vocês. Busquem primeiramente a restauração pessoal. Só, mas eu não devo mais orar pelo meu casamento? Claro que deve. Você ora até pelo teu cachorro, você ora até lá pela vizinha, pelos vizinhos. Por que não vai orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pela libertação? Porém, essa urgência que a gente pede, às vezes eu recebo e-mail e a pessoa coloca assim, urgente. Eu falo, meu Deus, quem morreu? Né? Só estou passando por isso porque quando dói na gente, é urgente pra gente. Olha só, até rimou. Quando dói na gente, é urgente. Mas como que essa urgência o Senhor vai trabalhar justamente na sua paciência? Né? Lembra que eu falei para vocês, parem de orar Salmos 40, né? Da paciência. Ora para a urgência, Salmo 70. Mas, gente, isso que eu tô falando é sério. Orem pela restauração pessoal. Porque quando você é restaurado, você está pronto para receber o milagre, você está pronta, você vai ter o brilho do Espírito Santo, e aí não tem como o Senhor não te entregar esse milagre, porque é algo tão maravilhoso, a gente fica tão bem. Hoje eu recebi um relato de uma colega que ela foi do grupo, já nem está mais no grupo, nem está mais, e ela teve gêmeas, então assim como quando as filhas nasceram, o marido dela foi embora e já foi morar com outra pessoa, e ela, difícil demais, enfermeira, trabalhando à noite, né, tendo que cuidar das meninas sozinha, o marido se mudou para outra cidade, foi bem difícil mesmo, ela teve muitos problemas, e ela buscou a restauração do casamento dela. Chegou um tempo que ela até cansou, porque a luta era tão grande e ela achou que o Senhor não restauraria mais, passado muito tempo, né? Só que ela continuou assim, com aquele desejo no coração dela, e as orações dela não foram em vão. Essa semana o esposo dela procurou, separou da mulher, teve uma filha com outra mulher, isso que está mexendo mais com ela, porque ela dizia que se ele tivesse uma filha com outra pessoa, ela não aceitaria, mas ninguém sabe, né, quais os planos do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, embora muitas vezes não da forma que a pessoa escolheu, mas se veio, né, vai fazer o quê? A pessoa tem que ter responsabilidade. E o marido chamou ela, né, propôs para que voltassem, propôs ajudar a cuidar das meninas. Hoje as gêmeas já têm 5 anos, muita coisa aconteceu, e ela está orando. Olha só, se fosse outra pessoa, já estava desesperada voltando. Ela está orando para o Senhor tirar toda a mágoa do coração dela, tirar todo o desejo de vingança, ou tirar para não lembrar da situação que ela viveu, para o Senhor limpar realmente o coração dela. Ela está orando, né, para que haja essa restauração. Mas olha só que interessante. No começo ela era muito desesperada. Buscava a restauração do casamento. Só que ela deveria ter buscado a restauração pessoal, porque hoje ela estaria preparada para receber o esposo dela, e hoje ela está na dúvida. E ela mandou a mensagem justamente porque ela está na dúvida. Olha só que coisa doida. Mas eu falei, o Senhor não deixa uma obra sem completar. Ele completa a obra no tempo certo, né? Ore a Deus, limpe teu coração. E deixa que Deus faça o melhor para você e para tua família. Porque Ele faz. Ele é Deus. Então não importa se o tempo passou, não importa quanto tempo, né? Se você ainda tem o desejo de buscar, você busque. Muitas pessoas, não sei quem comentou assim, olha, mas muitas pessoas já estão há tanto tempo, será? Gente, se o desejo do coração dela é pessoal, talvez eu não aguentaria 2 anos, 3 anos, porque o meu foi 1 ano, 10 meses. Quase 2 anos. Talvez eu não aguentaria 3, ou aguentaria. Talvez eu não aguentaria 5, ou talvez aguentaria. Não sei, eu não posso falar da outra pessoa, não posso falar de mim. Somente quem vive sabe. Se há o desejo do seu coração, busque a restauração pessoal para o Senhor te entregar a restauração do casamento no tempo certo. É Ele que restaura, não é Sol, não é você, não é o vizinho, não é a pastora ou o pastor, é Deus. Então, se entregue verdadeiramente a Ele, que você colherá todos os resultados. Amém? Todas as suas orações serão atendidas no tempo certo. Amém? Pessoal, tenham todos Nossa, eu falei demais.
Ficou grande o áudio. Tenham todos um lindo fim de semana. Aproveitem, vivam, né? Vivam plenamente, porque o Senhor nos deu essa vida para vivermos. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, se cuidem e aguarde que o milagre está batendo a porta. Amém?